Fala pessoal, vamos começar mais uma aula e hoje eu vou trabalhar com vocês sobre o multilateralismo e o regionalismo. Pensando em termos internacionais, o que seria o multilateralismo? É quando um grupo, um conjunto de países, eles trabalham juntos em busca da definição de um mesmo tema, em busca da resolução de um determinado problema. Essa é a ideia do multilateralismo. Pensando em termos de comércio internacional, quando a gente fala de multilateralismo, de acordo com Moreira e Ceni, são negociações entre diversos países sobre temas ligados à circulação internacional de bens e serviços. Assim, em 1995, cria-se a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Porém, os primórdios dessa organização, eles datam de 1944, com o Acordo de Bretton Woods. Esse acordo de Bretton Woods já deixou uma conversa entre os países para a criação de uma organização para regulamentar o comércio mundial. Ou seja, será que eu poderia comercializar com um país externo, com um fornecedor externo? Eu teria certeza que iria receber essa mercadoria? Ou se eu vendesse, teria certeza que iria receber esse valor? Então, isso tudo trazia problemas com relação ao comércio. Não se tinha certeza, não se tinha segurança. Dessa forma, era necessário ter essa regulamentação. Além disso, havia a necessidade de haver um tratamento igual, ou seja, um país deveria tratar o outro de maneira igualitária. Então, essa regulamentação se fazia necessária. Então, porém, com o fim da Segunda Guerra, a partir de 1946, houve uma rodada de negociações para que houvesse a criação dessa organização. No entanto, em função de dilemas, problemas, não houve um acordo para a criação dessa organização. Todavia, ficou definido ali a criação do GATT. GATT nada mais é do que um Acordo Geral de Tarifas e Comércio. O GATT ele foi assinado nesse momento, em 1947, as rodadas de negociações de 1946 e 47, foi criado em 1948 e ratificado por 23 países. Com o passar do tempo, as relações comerciais elas começaram a aumentar ainda mais. Ou seja, a gente tem a alteração das formas de comércio global com que a divisão internacional do trabalho ela agora é alterada. Eu tenho industrialização de países que antes não tinham industrialização, os famosos países subdesenvolvidos. Nós vamos ter também o surgimento de novas mercadorias, novos produtos com a evolução tecnológica. Além disso, junto com a globalização, a gente vê um crescimento violento do comércio. Junto com a melhoria dos meios de comunicação e principalmente meios de transporte, esses dois últimos vêm aumentar a eficiência na entrega, no comércio. De que maneira? Meios de transporte. Eu consigo transportar mais em menos tempo e os meios de comunicação eles conseguem agilizar as trocas, conseguem organizar melhor as trocas, eu tenho uma conversa melhor entre o comprador e entre o vendedor. Então tudo isso aumentou as relações comerciais, o comércio mundial cresceu de forma muito grande. Assim, houve a necessidade de sair simplesmente de um acordo para uma organização internacional que pudesse coordenar isso aí. Dessa forma, como eu já falei com vocês, em 1995, chega-se ao acordo que cria a Organização Mundial do Comércio. A OMC ela tem alguns princípios, vou citar aqui os principais. O primeiro princípio é da não discriminação de países membros. Ou seja, os países que são signatários, que assinaram o acordo que criou a OMC, ou então que adentraram nesse acordo posteriormente, eles têm de ter condições de comércio não discriminatórias. Eles podem fazer comércio com todos os países signatários sem serem discriminados. Primeiro ponto. Segundo ponto é acordo de reciprocidade, ou seja, as mercadorias importadas elas devem ser tratadas iguais às nacionais, principalmente quando estão dentro das fronteiras de um país. Se esse país importou essas mercadorias, a partir do momento que elas entraram dentro do país, elas têm de ser tratadas da mesma forma que as mercadorias nacionais, que têm concorrência nacional. O terceiro, acesso aos mercados em igualdade de condições. Como assim acesso ao mercado em igualdade de condições? Ou seja, os países signatários eles têm de concorrer entre eles em iguais condições. O que vai determinar o vencedor dessa concorrência vai ser qualidade do produto, melhoria tecnológica, preço em função de custo de produção. Ou seja, não pode haver
por exemplo, barreiras alfandegárias, subsídios, outras coisas nesse sentido. Então a ideia do OMC é buscar isso, condições igualitárias de comércio para todos os signatários do acordo, né, de criação do OMC. E o último é a ideia de concorrência leal. A partir desses princípios, a OMC cria então uma série de acordos, né? A gente tem um acordo que cria a OMC como se fosse subacordos. O primeiro acordo é o Acordo Geral sobre Comércio e Serviços, que é chamado de GATS. O que seria esse acordo? É um acordo que regulamenta a circulação de mercadorias e serviços a nível mundial. O segundo acordo é chamado de TRIPS. Repare que eu estou comentando em siglas em inglês, mas para facilitar para vocês aqui eu vou falar a nomenclatura em português. É o acordo sobre aspectos de direito de propriedade intelectual relacionados ao comércio internacional. Então, por exemplo, direito de patente, direito de uso de marca e outras coisas nesse sentido. O terceiro acordo é acordo sobre medidas de investimento relacionadas ao comércio. Ou seja, esse acordo está diretamente relacionado à circulação de capitais, circulação de dinheiro entre os países signatários do OMC e que vão impactar diretamente no comércio mundial. Então, criou-se regras para isso também. Bem, mesmo com todos esses acordos, a busca do OMC por situações igualitárias de comércio entre todos os países, viu-se nas rodadas de negociações da OMC, e por final aconteceram várias, dificuldades entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Dificuldades principalmente em quê? Principalmente nas questões relacionadas a produtos agropecuários. Ou seja, os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento são os grandes produtores agropecuários do mundo, ou seja, os maiores exportadores de produtos agropecuários do planeta. Todavia, os países desenvolvidos, especialmente os países europeus, dão subsídios aos seus produtores agropecuários. Subsídios o que seria? Incentivos em dinheiro, desconto em impostos e outras coisas nesse sentido. Então isso faz com que esses produtos desses países desenvolvidos fiquem mais baratos, mesmo que de forma fictícia, né? É uma situação meio que forçada, eles ficam mais baratos do que os produtos dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Dessa forma, o que um grupo de países em desenvolvimento fez? Criou o G20 comercial. O G20 comercial é diferente do G20, né, que a gente conhece. O G20 comercial é formado basicamente por países em desenvolvimento e subdesenvolvidos que têm um potencial de produção agrícola considerável. Entre eles estão China, Brasil, Argentina, México e assim por diante. Então, qual é o objetivo do G20 comercial? Fazer pressão dentro da OMC para que os países desenvolvidos, literalmente, ou diminuam ou acabem com esses subsídios e diferenças comerciais no tratamento dos produtos dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Como eu já tinha comentado, houve um crescimento do comércio mundial. E quais foram os motivos? Vou citar aqui os principais. A questão da globalização, que diminui as fronteiras entre os países, principalmente nessa questão de circulação de mercadorias. A mídia hoje ela consegue entrar em todos os países, então tem sua influência mundial e isso gera o consumismo, gera o consumo e, por consequência, aumento do comércio. Além da globalização, nós vamos ver as alianças e acordos entre países, ou seja, essas alianças e acordos trouxeram segurança e, consequentemente, com segurança, aumentou a circulação de mercadorias, aumentou o comércio. Terceiro ponto são as melhorias dos meios de transporte e de comunicação. Já comentei com a globalização nesses meios de comunicação. Eu já tinha comentado um pouco atrás sobre a eficiência dos meios de transporte hoje. Hoje a gente consegue transportar mais rápido e em maior quantidade. E os meios de comunicação eles trabalham nesse sentido de organizar essa distribuição, esse transporte. E por fim, surgimento de novas tecnologias e, por tabela, novos produtos. Isso tudo vai refletir no crescimento das exportações. É interessante que um dado do OMC mostra, a partir de 2005, que as exportações cresceram proporcionalmente mais do que o PIB dos países. Ou seja, dá para entender que havia uma demanda reprimida, havia um potencial de produção ainda sem ser explorado, principalmente para exportação. Além disso, a mudança da DIT, ou seja, com a industrialização de países em desenvolvimento, nós tivemos uma alteração. Ou seja, hoje a circulação de mercadorias não era igual antigamente, que os países desenvolvidos produziam gêneros industriais e os países em desenvolvimento
e subdesenvolvidos produzia gêneros agrícolas e matérias-primas. Hoje a gente já vê uma mudança, ou seja, países em desenvolvimento com indústrias consideravelmente diversificadas, né, exportando esses produtos também. O último ponto que eu vou trabalhar com vocês são sobre os blocos econômicos. Os blocos econômicos, o primeiro bloco que surge é hoje o que a gente conhece como União Europeia. Na verdade, ele não surge como União Europeia. Inicia-se com acordo, especialmente entre França e Alemanha, no comércio de ferro, de minério de ferro e carvão mineral. Posteriormente, ele é ampliado. E essa ampliação se baseou no medo dos Estados Unidos. A Europa estava saindo da guerra, estava arrasada pela Segunda Guerra, ainda não tinha condições de concorrer, principalmente os países europeus separadamente não tinham condições de concorrer com a grande potência capitalista do momento, que era os Estados Unidos. Então, cria-se um acordo entre países para pudessem se unir para concorrer com os Estados Unidos. E essa foi o início, do que a gente hoje conhece como União Europeia. Todavia, esses acordos multilaterais para a criação desses blocos regionais, eles diminuem a autonomia dos países, especialmente com relação às questões comerciais. Hoje nós vemos diferentes níveis de integração entre os blocos. Isso vai determinar os tipos de bloco. Ou seja, nós temos 4 tipos de blocos. O primeiro que a gente pode citar é a zona ou área de livre comércio. Um acordo que cria a área ou zona de livre comércio tem o objetivo de aumentar a circulação de mercadorias entre os países signatários desse acordo. E como seria essa circulação? Normalmente por diminuição ou literalmente fim de alíquotas alfandegárias para um grupo de produtos. Normalmente esse grupo de produtos é determinado no acordo. Superior à zona ou área de livre comércio, nós temos a União Aduaneira. A União Aduaneira, além de buscar extinguir as tarifas alfandegárias entre os países, a União Aduaneira também cria uma tarifa externa comum. O que é a tarifa externa comum? Quer dizer que entre os países já não há barreiras alfandegárias para a circulação de mercadorias. E para que qualquer país membro desse bloco compre uma mercadoria importada, ele paga uma alíquota, ele cobra uma alíquota de importação. E todos os membros desse bloco também vão cobrar a mesma alíquota. Ou seja, economicamente, que se ele fosse um único país. O terceiro nível de integração já é o mercado comum. Ou seja, pega já o nível de integração da zona de livre comércio, adiciona-se ao da União Aduaneira e agora adiciona-se um plus, ou seja, um a mais. O que seria isso? O mercado comum já prevê a livre circulação de pessoas. Porém, para que eu possa ter a livre circulação de pessoas, eu tenho de ter legislações unificadas. Legislações em que? Código Civil, Código Penal, legislação relacionada à questão de circulação de mercadorias, economia e daí por diante. Ou seja, para que eu tenha um mercado comum, eu tenho de ter também unificação de boa parte da legislação. E o último nível de integração que a gente tem a possibilidade de haver outros, no futuro, a evolução dos blocos aí, mas no momento a gente tem só esses 4 e o último é a União Econômico e Monetária. O único bloco do mundo que chegou nesse nível de união econômica e monetária é a União Europeia. Ou seja, criou-se um banco central único, uma moeda única. E isso eu tenho de ter o quê? O Banco Central controla toda a Europa, toda a União Europeia, todos os países signatários da União Europeia que usam o euro são regidos por esse Banco Central. Então tenho de ter agora um controle central. Além disso, as políticas macroeconômicas dos países signatários também eles têm de trabalhar em conjunto. Eu não posso trabalhar isoladamente cada país tem uma política macroeconômica, mas eu tenho de ter interação entre as políticas macroeconômicas de todos os países. É importante fazer um destaque aqui. Mesmo com a criação dos blocos econômicos, essa criação não limita, por exemplo, a assinatura de um acordo de um país com outro. Ou seja, um país dentro de um bloco pode assinar um acordo com outro que está fora do bloco. Logicamente, cria uma situação um pouco mais complicada, mas não limitam isso. E é interessante que nesses últimos anos a gente vê acordos não só entre países externos, mas entre blocos. Por exemplo, a União Europeia e o Mercosul têm acordos assinados, e negociações de acordos.